John John pode estar prestes a fazer sua última partida em solo brasileiro, e quase ninguém está falando sobre o real impacto disso, revelado pelo Palmeiras e transformado em ativo milionário pelo Red Bull Bragantino. O meio-atacante entrou no radar do Zenit, da Rússia, em uma negociação que pode ultrapassar os 20 milhões de euros. O jogo desta quinta-feira pode ser mais do que apenas mais uma rodada do Paulistão, pode ser o adeus silencioso de uma joia que virou negócio, decisão e risco. O que está por trás dessa venda? Quem realmente ganha? E quem pode sair perdendo? A história de John John no futebol brasileiro sempre foi marcada por expectativa, mas nos últimos meses ela ganhou um novo elemento: urgência. Desde muito cedo, quando ainda surgia nas categorias de base do Palmeiras, o meio-atacante era tratado como um jogador diferente, com leitura de jogo acima da média, boa chegada na área e personalidade para decidir. A transição para o profissional não foi simples, como acontece com a maioria das promessas, e foi justamente nesse contexto que o Red Bull Bragantino apareceu como o ambiente ideal para seu amadurecimento. No interior paulista, John John encontrou espaço, sequência e um projeto que o colocou definitivamente no radar do mercado internacional. As primeiras sondagens começaram de forma discreta. Ainda em meados de 2025, clubes observavam, pediam informações, mas nada avançava de maneira concreta. O Zenit, porém, foi diferente. O clube russo passou a monitorar de perto cada atuação do jogador, entendendo que ali havia não apenas talento, mas também margem de valorização. Em dezembro, veio a primeira proposta oficial, girando em torno de 111 milhões de reais. Para muitos clubes brasileiros, esse valor seria irrecusável. Para o Bragantino, não. A diretoria avaliou que o momento não era o ideal, tanto pelas questões externas envolvendo o futebol russo, quanto pela convicção de que John John poderia render ainda mais tecnicamente e financeiramente. A decisão de segurar o jogador foi arriscada, mas calculada, e o tempo tratou de validar essa aposta. Com o início da nova temporada, John John assumiu o protagonismo. Logo na estreia do Campeonato Paulista, atuou durante os 90 minutos e marcou o gol da vitória por 1-0 contra o Noroeste. Não foi apenas um gol, foi uma demonstração de maturidade, presença e liderança em campo, o tipo de atuação que muda a forma como o mercado enxerga um atleta. Aquela promessa virou de fato um jogador pronto para um salto maior. O Zenit percebeu isso rapidamente, voltou à mesa de negociações com uma proposta mais agressiva, 18 milhões de euros fixos, com a possibilidade de mais 2 milhões em bônus por metas atingidas. Na cotação atual, o negócio pode chegar a aproximadamente 125 milhões de reais. O Bragantino mais uma vez mostrou firmeza, quer 20 milhões de euros fixos. Não se trata apenas de dinheiro, mas de posicionamento no mercado. Aceitar menos significaria abrir mão de um discurso construído nos últimos anos, o de que o clube não vende seus principais ativos por qualquer valor. Enquanto as conversas avançam nos bastidores, o clima em campo é de despedida silenciosa. O confronto contra o Corinthians, nesta quinta-feira, carrega um peso simbólico enorme. Para o torcedor mais atento, pode ser a última vez que John John veste a camisa do Bragantino. Para o jogador, é o possível encerramento de um ciclo curto, porém decisivo no futebol brasileiro. Não há anúncios oficiais, não há homenagens, mas há a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. A tendência, segundo pessoas envolvidas na negociação, é que tudo seja definido até o fim de semana. O Bragantino entende que chegou ao ponto máximo de valorização. O Zenit, por sua vez, sabe que está disputando um ativo cobiçado e não quer correr o risco de perder o negócio. No meio disso tudo está John John, vivendo talvez a decisão mais importante da sua carreira até agora. Sair jovem, com status de investimento milionário, significa mudar de patamar, mas também assumir riscos esportivos e de adaptação. E ainda existe um personagem observando tudo à distância: o Palmeiras. Como clube formador, o Verdão pode lucrar significativamente com a transferência, dependendo dos percentuais mantidos em contrato. Mais uma prova de como o mercado atual transforma talentos da base em cifras que impactam diretamente o planejamento financeiro dos clubes. No fim das contas, a possível venda de John John não é apenas sobre um jogador indo para a Europa.
É sobre estratégia, timing e sobre como o futebol brasileiro continua sendo uma vitrine poderosa, mesmo quando perde suas joias cedo demais. Para John John, a proposta do Zenit representa mais do que uma simples transferência internacional. Ela simboliza uma mudança radical de cenário, de cultura e de responsabilidade. O jogador deixa de ser apenas uma promessa em consolidação no Brasil para se tornar um investimento milionário em um clube acostumado a disputar títulos nacionais e competições europeias. No futebol russo, a cobrança é imediata e o valor pago cria uma expectativa que acompanha cada toque na bola. Não é um salto simples, mas é um salto que muitos jogadores da sua geração aceitam justamente pela oportunidade financeira e pela projeção internacional. Dentro do Bragantino, a avaliação é pragmática. O clube entende que segurou John John no momento certo, valorizou o atleta e agora colhe os frutos de um planejamento que foge do padrão do futebol brasileiro. A possível venda por 20 milhões de euros fixos colocaria o meio-atacante entre as maiores negociações da história do clube e reforçaria a imagem do Bragantino como uma vitrine confiável para jovens talentos. Isso pesa não apenas no caixa, mas também na credibilidade do projeto esportivo, que passa a atrair novos jogadores e investidores. Ao mesmo tempo, a saída reacende um debate recorrente. O Brasil está vendendo seus talentos cedo demais? John John começa a assumir protagonismo justamente agora, quando passa a decidir jogos e a carregar mais responsabilidades. Muitos torcedores gostariam de vê-lo por mais tempo no futebol nacional, disputando campeonatos de maior visibilidade e consolidando seu nome antes da ida para o exterior. Mas o mercado atual não espera. Quando a proposta chega no valor certo, a lógica financeira quase sempre fala mais alto. O jogo contra o Corinthians, nesse contexto, ganha contornos dramáticos, não apenas pelo clássico em si, mas pelo que ele pode representar. Cada passe, cada arrancada e cada finalização podem ser interpretados como os últimos registros de John John em gramados brasileiros. Para alguns, será apenas mais um jogo. Para outros, será o encerramento de uma história que começou na base do Palmeiras, ganhou força no Bragantino e agora aponta para o futebol europeu. Se a negociação for selada nos próximos dias, o desfecho será rápido e direto, como o mercado costuma ser. Não há espaço para romantismo quando cifras tão altas entram em cena. O jogador embarca, o clube reinveste e o torcedor segue em frente, muitas vezes com a sensação de que viu pouco de um talento que poderia render ainda mais espetáculo. Ainda assim, o negócio é visto internamente como um sucesso de gestão, algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. No fim, a possível saída de John John resume bem o momento do futebol nacional, clubes tentando equilibrar paixão e responsabilidade financeira, jogadores tomando decisões precoces que moldam toda a carreira e um mercado internacional cada vez mais atento ao que surge aqui. Se esse é o passo certo ou não, só o tempo vai responder. Mas uma coisa é certa, quando o apito final soar e talvez John John deixar o campo pela última vez no Brasil, não será apenas o fim de um jogo, será o início de uma nova fase, com riscos, expectativas e um valor que carrega muito mais do que números. E se você gosta de conteúdo direto, informativo e que vai além do óbvio, esse é o Da Raiz ao Campo. Aqui a gente analisa o futebol com dados, contexto e informação de verdade, sem sensacionalismo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o cenário, deixa o like. Isso fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque o futebol não começa só no apito final. Ele vem da base, da história, da raiz e chega ao campo. Nos vemos no próximo vídeo.